Olá a todos, eu sou Dark, seu youtuber e inspetor de pitos de confiança. Já levava algo de tempo que eu queria falar algo sobre uma coisa, mais especificadamente desde que eu acabei Diamonds Unbreakable. Diferente de outras comunidades, com a de Jojo, eu nunca tive problemas em dar uma opinião, seja ela mais ou menos positiva. Embora isso provavelmente se deve a porque eles estão mais concentrados em engolir coisas que não são necessariamente de comer, não importando o que falam desse mangá, seja bom ou mal. Embora eu me pergunto se às vezes se esse fandom realmente gosta de Jojo ou se isso é só uma desculpa para eles fazerem poses bonitas nas redes sociais. É piada, é piada, é piada, mas Jojo Fag que eu não tem ninguém, isso eu te garanto. Shhh, fica quietinha que alguns ainda não sabem. Bem como vocês viram o título do vídeo, hoje nós vamos comparar o bonzinho do Josuke com o seu sobrinho super B10 e hiper mega musculoso Jotaro. Então vamos com a intro. Poderia não me lembrar da minha triste situação financeira, por favor? Desde o início eu já quero deixar claro que eu não vou falar nem sobre o poder e nem sobre o desenho dos personagens, já que do meu ponto de vista já tem muitos vídeos melhores do que o meu falando sobre essas coisas. Então, de forma superficial, nós vamos nos concentrar no seu papel de Jojo protagônico e, até certo ponto, em seu papel como personagem em si. Começando por quem foi o melhor Jojo na sua respectiva parte. Eu vou dar a minha opinião pessoal, embora eu acho que essa é uma opinião muito estendida dentro do fandom. E essa seria que se a gente tirar o resto dos Crusaders dessa parte, que o Jotaro fosse o único a protagonizar ela, com algum que outro personagem que aparece periodicamente, teria sido realmente uma parte muito mais chata do que foi. O que eu quero dizer é que sem seus amigos e sem o seu avô, Jotaro não teria conseguido levar a trama tão bem como ela foi dirigida realmente. Com tantas altas e baixas que nós tivemos graças a personagens como Jean-Pierre Polnareff e Joseph Joestar. Pois graças a eles, em um momento nós estamos chorando de rir e em literalmente alguns segundos nós podemos estar desesperados, pois todos podem acabar morrendo. Acho que a capacidade de criar momentos tão emocionantes foi um dos pilares do êxito que teve essa parte. Quero dizer com tudo isso que o Jotaro não importou em nada na trama, nada mais longe da realidade. Na verdade, eu acho até que o Jotaro teve até uma evolução. Não uma muito grande, mas sim, ele realmente teve. Agora, e quanto ao Josuke? Bem, podemos dizer que é complicado. Apesar de ter uns personagens como o Koyasu, Koichi, Oraki, e até o próprio Jotaro fizeram um bom trabalho em Diamond. Nesse caso, sim, eu acho que o Josuke realmente levou mais o papel de protagonista e que a trama realmente se concentrou mais nele. Tirando, obviamente, os momentos do Koichi com sua namorada e toda a subtrama que tinha com o Yoshikage Kira. O que no final de tudo acabou levando um desenvolvimento ainda maior do vilão da parte. Por tudo isso que eu acabei de comentar, muita gente nem mesmo considera o Jotaro o protagonista da sua parte, mas sim opinam que o protagonista foi o grupo em si como um todo. Sem destacar um por cima do outro, sendo assim as coisas. Destacar um por cima do outro, e eu particularmente não vejo muito assim, que apesar de tudo a trama sim girava em torno do Jotaro, afinal tudo começou com o objetivo de salvar a mãe dele e de cumprir com o destino da linhagem de Joestar, que era impedir o destino do Dio de conquistar o mundo. Eu também já ouvi alguns fãs falarem que o Jotaro e o Koichi são mais protagonistas do que o Josuke na parte 4, o que eu acho que é mais uma piada do que uma verdade, eles realmente acharem isso. Mas se eles realmente pensam isso, é bom eles voltarem a assistir de novo a parte. E eu tenho uma opinião clara de que o Josuke, tendo em vista tudo que eu acabei de falar, e que em geral é é um melhor personagem do que o Jotaro e tá no meu top 5 personagens favoritos de Jojo. Sério, novo, mendigando like no meio do vídeo. Continue assim, onde nós tem que fazer, do jeito que eu te ensinei, minha garota.
Mesmo tendo tudo isso em conta, eu não posso dar uma resposta definitiva, principalmente considerando que eu sou um fanboy insuportável do Jotaro. Mas Deus, não podem me culpar, eu só pra ele é perfeito! Portanto, eu acho que você preferir o Jotaro ou o Josuke vai mais de seus gostos pessoais do que de provas realmente subjetivas. Essa sim é uma boa pergunta, minha querida e pequena Nobo. Bem, a nível narrativo, podemos dizer que nenhum dos dois é realmente destacável. Porém, eles têm coisinhas interessantes a comentar e podemos dizer que ambos são duas caras da mesma moeda. Primeiro temos Jotaro, que não parece nem atua como alguém da sua idade, o que já nos dá uma certa dissonância. Jotaro não costuma mostrar muito as suas emoções, e sim, eu sei que no mangá ele é um pouco mais emotivo, mas algumas sorrisas e um que outro comentário engraçado não vai mudar o fato de que ele continua sendo alguém frio na maior parte do tempo, e um garistu em toda a regra. Porém, isso não muda o fato de que, quando era necessário, o Jotaro roubava o show. E mesmo não importa, isso provavelmente se deve ao fato dele ser completamente overpower e bem ser o protagonista da parte, obviamente. Também temos que considerar ele de que, apesar de ligeira, ele teve uma evolução. Podemos dizer também que depois da viagem o Jotaro madurou muito, que apesar dele não perder esse jeito particular de ser, ele realmente deixou de ser esse garoto, esse adolescente hormonal que ele era e se tornou um pitudo adulto. Agora, quanto ao Josuke, que vocês vão compreender porque eu falei que eles são duas caras da mesma moeda. Enquanto o Jotaro não atuava como alguém da sua idade, o Josuke sim, sendo muito brincalhão em algumas situações e até bem inocente em outras. E para mim isso foi fascinante, já que depois de sair de Stardust Crusaders, onde tudo era ação atrás de ação, você não podia respirar nem por um segundo, para chegarmos a Morio, onde tudo é mais calmo e simples, sem contar que o Josuke é muito mais sentimental do que o seu sobrinho, como por exemplo o tema com o seu cabelo, o que aconteceu com o seu avô, quando a sua mãe está em perigo. É transmitido ao telespectador é feito de forma sublime, e como último ponto que o diferencia do Jotaro, o Jotaro teve um progresso e uma evolução como personagem, o Josuke não mudou em nada. Do ponto de vista, o Josuke foi o mesmo personagem de quando o Jotaro encontrou e até o ponto em que a ambulância fez o que ela tinha que fazer, se é que me entende. Isso faz dele um personagem plano? Sim, por definição, sim, já que ele é um personagem medianamente simples, um adolescente problemático e que ainda por cima tem nula evolução. Agora, isso faz dele um mau personagem, mas nem ferrando. Eu acho que nesses últimos anos as pessoas tiveram uma grande obsessão de que todos os personagens têm que ter uma puta de uma evolução e uma grande, sei lá, uma grande diferença do seu de partida pro seu atual para eles serem bons personagens, coisa que eu acho que não é certo. O motivo do Josuke não evoluir é porque ele continua sendo um garoto de 16 anos e que, por mais que ele tenha passado por coisas difíceis, isso não quer dizer que ele vai ganhar uma barba de 3 metros e virar um cara hiper pitudo do nada. Simplesmente existem personagens que foram criados para progredir e outros que não foram criados para terem uma evolução e continuarem assim. Porém, eu não digo que todos os personagens planos são bons, só digo que se está justificado, um personagem plano pode ser bom ao mesmo tempo, sempre quando as bases estejam bem construídas. E eu não quero ninguém escrevendo coisas do tipo: ah, então Kaguya de Naruto é um bom personagem, já que ela é plano e não tem escrito. Por Deus, não. E bem, para concluir, do meu ponto de vista, mesmo sendo um fanboy irremediável do Jotaro, o Josuke eu tenho que admitir que me parece um melhor personagem, já que ele é melhor construído e é bem mais creível do que o Jotaro. O Jotaro ganha alguns pontos porque ele continua progredindo e ficando mais redondo, embora eu não ache que isso seja suficiente para dizer que ele é um excelente personagem, dos melhores da ficção, nem nada do estilo. Mas no fim o que importa é que eu amo os dois e acho que os dois são jojos incríveis. E não, um ser melhor que o outro não vai mudar isso.
Exatamente, minha boa Nobu, seremos eu e você aqui para sempre. Yay! E com isso o vídeo chega ao fim. Tchau, galera. Se inscrevam se gostar, se inscrevam se quiserem, deem like se gostarem e deem um tchau para para Nobu-chan, que é a nossa nova melhor amiga. Adeus.